a mais um bloco do nosso programa. Com o maior prazer, nós vamos apresentar aqui um bloco diferente. Eu estou rodeado de mulheres poderosas e queridas aqui da nossa região. Já quero apresentá-las, né? Meu lado direito aqui é Renata Viegas e a Inês Bellini. Tudo bem, gente? Tudo bem, boa tarde. Obrigado por estarem conosco aqui. E do meu lado esquerdo, na falta de uma, eu tenho duas psicólogas, Silvia Papa, né? E a nossa Márcia Dick, que também não é receber o nosso convite com muita solicitude, participando aqui de um bate-papo que a gente vai realizar em torno, claro, nós estamos ainda na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, muita coisa para se falar, e a gente quer começar falando sobre um movimento que está acontecendo, e as psicólogas naturalmente têm conhecimento disso. Se trata da terceira mulher, não é? Que a Elisabeth Roudinesco, francesa, vem defendendo que é um novo momento, né? Existia a mulher oprimida, que ficava em casa, sustentada pelo marido. Houve um segundo momento, que foi a Revolução Feminista, né? Onde as mulheres saíram às ruas, se tornaram executivas, né? Começaram a disputar com o homem as posições mais altas nas empresas. E hoje, o terceiro momento, é isso que está acontecendo, o terceiro momento em que a mulher já reconhece uma necessidade de divisão dessas tarefas, reconhece a necessidade de dar atenção à família, de ter a sua academia, de cuidar da sua aparência, mas também de ter essa participação no mercado do trabalho. É isso que está acontecendo hoje, Silvia? Qual é a tua opinião? O Jung, que é um teórico da psicologia, dizia que o interessante era o caminho do meio, né? Porque de uma posição que você está e para a posição exatamente oposta, é sempre um movimento mais fácil e que nós seres humanos tendemos a fazer. Sim. E que o ideal seria das pessoas resolvidas e que estão em equilíbrio com você mesmo é buscar o caminho do meio, ou seja, nem tanto aqui, nem tanto aqui. O movimento feminista foi um pouco radical, Márcia? Sem dúvida. Exagerou um pouco? Ele não exagerou, ele foi tão radical como precisava ser naquele momento. Era necessário. Sem dúvida, porque a repressão era muito grande em todos os níveis, social, familiar, interno da própria mulher. Então eu acho que essa terceira mulher hoje está procurando resgatar o que ficou para trás do feminino, que nessa luta foi se perdendo um pouco realmente. Não como uma crítica ao movimento, mas como uma necessidade. Inclusive houve, né, Renata, um momento em que me parece que começou a existir uma competição tão grande entre homem e mulher que houve até uma certa ruptura, né? Parece que era uma coisa assim, quem pode mais, né? Você sentiu isso em algum momento e hoje há uma reconciliação de Sim, eu acho que o próprio preconceito ele foi um divisor de águas, né? Existia ou ainda existe um preconceito, principalmente dentro do mercado, que vai se dividindo, mas a mulher ela foi à luta, buscou o espaço dela, conquistou esse espaço. É lógico que isso também tem um preço. Ela deixou de estar em casa, deixou de estar com seus filhos, deixou de ter os seus afazeres normais para conseguir esse espaço. Inês, você concilia muito bem isso, né? Essa coisa de ser a executiva, a empresária e dar atenção, não deixar de frequentar os campeonatos de golfe do filho, de estar se empenhando, mas também mantendo a feminilidade, mantendo a preocupação com a aparência, com isso tudo. É uma jornada longa isso tudo, não? Eu acho que o homem enxerga hoje que isso é uma tendência natural da mulher. E a mulher tem a vantagem, ela é muito mais versátil que o homem, né? Então o homem, ele se dedica a uma direção. E a mulher não, ela se dedica a várias direções. Em várias direções. Então eu acho que a mulher hoje que trabalha, ela não deixa realmente de dar atenção, porque o tempo que ela tem daquela atenção passa a ser 100%. Então quando eu estou com meu filho, é 100% meu filho. Então a mulher tem mais facilidade para se dividir. Eu pessoalmente tenho uma implicância com a jornada dupla ou tripla que impõe no discurso que a mulher é sacrificada. Eu acho que os gêneros têm diferenças. Essas capacidades são muito mais femininas de exercer vários papéis ao mesmo tempo. Você não precisava nem ir para a rua, você está dentro de casa, você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É da natureza do feminino. E também tem a questão da maternidade, né? Que a mulher, quando há uma separação, né, do casal, normalmente os filhos ficam com a mulher. Então tem também essa dedicação que ela tem que ter, essa ligação que ela tem com os filhos, né? Quer dizer, é mais um item que ela tem que incluir aí no seu dia a dia, né, Renata? Você tem um pouco disso, né? Eu tenho, sim. Eu acho assim, o papel da mulher como ela que provê a criação
principalmente até os seus 12, 13 anos de uma criança, ela é muito importante. Depois cabe a ela desmamar. Fazer com que a criança, porque a criança já desmamou muito antes da mãe. Você dizendo que a criança desmama da mãe muito antes da mãe desmamar da criança. Essa não é a opinião, não é? Mas de repente é fácil para eu falar, eu não tenho filhos, não é? Você tem toda Então, mas não, é uma mas opinião verdade. isenta, completamente de A qualquer mãe dependência. a mãe fala assim, meu filho depende muito de mim, mas ela está dependendo do filho ou da filha. Sim. Olha, gente, eu não vou contar qual das 4 foi, mas uma delas me disse, aliás, eu vou colocar o nosso e-mail aqui para que as pessoas mandem aí suas opiniões para ver se adivinham quem foi que me disse. Sim, Pedro, eu já vou começar dizendo por que tem o Dia Internacional da Mulher? A mulher não é pobrezinha, não é coitadinha para ter o Dia Internacional da Mulher e não ter o Dia Internacional do Homem. E aí a nossa equipe foi pesquisar e existe sim o Dia Internacional do Homem, ele é comemorado, podemos dizer entre aspas, comemorado no dia 19 de novembro, né? Ele é reconhecido pela ONU, mas pouco se fala do Dia Internacional do Homem, né? Por que será que se fala tão pouco? Não sei, assim, em brincadeira, toda vez que eu falo que é um grande avanço para nós mulheres, toda essa luta e toda essa trajetória, e o que todas nós conseguimos, perdemos e ganhamos e consolidamos um caminho, em razão de existir e de todo esse movimento ter acontecido. E é em brincadeira, às vezes brinco os homens, vocês não têm o Dia Internacional, nós temos mas e tal. tal. É novidade para todo mundo aqui, ninguém sabia disso. Não sabia. E a resposta que eu sabia, recebo dos homens é sempre assim, a gente faz questão de homenagear vocês No dia dia 8 de março, que é o dia de vocês, os outros todos são nossos. A gente falou um pouco sobre relacionamento, sobre separação aqui. A Márcia comentou uma coisa curiosa, que hoje existe uma tendência de alguns homens se esforçarem demais por manter um relacionamento, pela possibilidade de bons filhos, pela manutenção da família, quando antes a gente via uma coisa assim, a mulher não queria separar de jeito nenhum. Eu acho que antes o homem se via livre, né? Porque até a imagem da algema, né? Da aliança, da aliança como algema. Então agora eu estou livre, eu vou aproveitar tudo. Eu acho que nesse processo de evolução e redefinição de papéis femininos e masculinos, o homem também percebe as suas necessidades afetivas. Então para ele também está difícil uma separação hoje, por mais liberdade que ele vai ter, por causa da separação, da convivência com os filhos, que vai ser menor, é indubitável. Mas eu acho que tudo está caminhando. A própria justiça agora tem a guarda compartilhada, não é? Que respeita essa necessidade dos pais quando há necessidade de uma separação. Você talvez com seu filho tenha trocado muita fralda dele. Isso não era comum. Reunião de na escola, dos meus pais. Reunião de escola, na minha escola é minha mãe que ia. E aí por conta desse relacionamento mais intenso, aí na hora do pai se separar da família, ele tem esse apego maior com o filho, né? Claro, porque você estabelece um vínculo e dá manutenção a ele numa proporcionalidade como da mãe, com tarefas diferenciadas, né? Mas assim, ele é tão filho seu quanto da sua esposa. Então na hora de separar, todo mundo pensa bem, na mesma medida quase. Eu acho que essa balança não é igual, porque você está mais ligado à criança, não tem jeito. Fisicamente, estruturalmente, não dá para você falar que a relação de um pai é exatamente igual de uma mãe. Não, exatamente não é mesmo. Mas dá. assim, proporcionalmente ela vem crescendo ao longo dos anos. Sim, hoje eu tenho, por exemplo, infinitamente maior. Você vê pais com carrinho de bebê passando na praia, você vê pais em reunião de escola, vê pais em sala de espera de pediatra. Exatamente. Eu acho que hoje o homem está mais consciente que ele se separa da mulher e não da família. Antigamente ele se separava da família, hoje ele se separa da mulher. Ele não se separava, ele era separado. Porque tinha muito aquilo que o Pedro falou, que ainda uma herança dos anos 60, daquela radicalidade, que homens e mulheres eram inimigos. A mulher era a vítima do homem. No momento do o grande vilão era o homem, não necessariamente. Hoje a gente sabe que não. Nós falamos aqui sobre diferença, né, entre os homens e as mulheres. Mas eu queria pôr em foto características. Existe uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil e que apurou que as mulheres empregam muito melhor o seu dinheiro. Elas têm uma utilização do dinheiro que elas têm, né, as executivas, as mulheres empresárias, muito mais eficaz. Elas realmente utilizam aquilo que compram. O homem muitas vezes compra coisas
que ficam jogadas de lado. E eu imaginava o contrário, que dizem que a mulher é que é consumista, não é? A mulher que compra por impulso. Muitos verdades estão caindo por terra, na fofoqueira. E hoje bem lembrado. Assim, a mulher historicamente era quem comprava as coisas para casa, não é? Não sei, eu estou falando muito aquilo que eu vivi. Dividia a casa. Não é? Então assim, tinha que ir o homem dava dinheiro, a mulher comprava. Ia buscar. Então assim, a gente tem que fazer com aquele dinheiro, a administração da minha casa era por conta da minha mãe. Tem a ver com a característica, a mulher já está tendo espaço na família para apresentar as necessidades de uma outra maneira. Vamos viajar? Porque o que acontece? Você não vai levar uma mulher no meio da Amazônia que ela vira os quilos. A gente pode falar bem sobre isso. Isso, viagem. A mulher escolhe o local de destino de viagem pelo universo de compras que ela pode ter? Existe isso? É consumista? Existe uma brincadeira que se diz, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Eu discordo disso. Não, tem muito homem que fala isso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Não, mas acontece o seguinte, eu acho que a mulher, ela tem a capacidade de enxergar amplamente a situação, as necessidades. O homem tem uma direção. Então, quando se fala em viagem, eu acho que a mulher sabe aproveitar o tempo, o tipo de viagem, a necessidade de todos. Ela vê a sua necessidade, mas ela enxerga do marido, a do filho, o que cada um quer fazer, o que cada um gostaria de comprar. Então, a mulher agrega tudo isso num pacote. A gente está quase com o tempo esgotado aqui, mas eu queria que vocês façam de expectativa em relação à presidenta, não é? Nós temos uma presidência, isso muda. A Silvia falou, olha, Pedro, as mudanças vão acontecendo aí gradativamente. O fato de ter uma mulher presidenta, uma mulher presidindo o Brasil, pode acelerar algum desses processos ou absolutamente nada a ver, Silvia? Olha, eu não atrelo a atividade política à questão de gênero. Por algum acaso... Mais alto patente do país? Mais alto patente do país, por algum acaso, é uma mulher. Mas eu não vejo que isso seja determinante para que a nossa condição de mulher mude rapidamente, porque temos uma mulher. É claro que isso tem a sua representatividade, não deixa de ter. Mas isso tudo é um trabalho cultural e, como todo ele custa muito. Eu nunca tinha pensado na presidência mulher nesse sentido que você colocou. Mas agora, refletindo, acho que assim, também demonstrou uma maturidade do povo brasileiro, um amadurecimento em se permitir dar um voto para uma mulher. Já que mas a contrapartida disso, você acha que se eventualmente ela não fizer um bom governo, pode ter uma coisa, tá vendo? Mulher, não tenha dúvida. Acaba você faz uma barbeiragem, igual vai mandar você pilotar fogão. Que nem as moças que estão aí bandeirando ou apitando jogos, né, de futebol. Mas eu acho que ela vai seguir. Quando erram, o erro mas ela vai ter as mesmas críticas do que um homem teria. Até porque ela não está lá por ser uma mulher, e sim porque ela seguiu um plano de governo do Lula. Mas eu acho que, sei lá, ainda tem essa esperança. Aliás, eu sou assim, otimista, esperança. Que bom, eu não sou poliana. Olha, só pra gente dizer, aqui eu queria que cada um elegesse um nome de uma mulher que vocês admiram, assim, que vocês encontram nela um exemplo, uma referência. Minha mãe. Sério, eu falei tanto dela nessa entrevista. Acho que Indira Gandhi. Você, mas... Quando eu vejo a Margarida na rua, só tem um braço e ela dá conta rindo, e agora perto da minha casa tem um lugarzinho que eu vejo elas entrarem para passar batom. Então eu acho que assim, é uma mulher são como muitas mulheres. São as Marias, são, né? Que legal, eu imaginava que fosse aqui mencionadas as mulheres, né? Não, eu falaria... Mas eu acho que as mulheres comuns, né? As mulheres que fazem o dia a dia, né? Essas é que empurram, são a tropa exatamente para empurrar esse movimento. Algumas tiveram a oportunidade, de repente, de ter por um período o holofote que as destacaram de alguma maneira. Mas elas tiveram por trás todo esse suporte das mães e das avós que as criaram para que elas tivessem. Que legal. Eu vou convidá-las, né, as nossas participantes, a tomar um lanche gostoso conosco aqui no Dom José. Aliás, local apropriado exatamente para isso, para vir aqui bater papo, conversar, debater, expor opiniões, né? Dom José é mais uma grande opção aí da nossa região, mais um grande investimento, né? Demonstrando a convicção que os empresários têm no crescimento da nossa cidade. Quero dar um beijo em todas vocês e nós fazemos um intervalo rapidinho e voltamos. Sai daí.